Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Vamos lá. A expressão algébrica é formada por termos algébricos. Então, uma expressão é composta por termos algébricos. O termo algébrico é formado por um coeficiente, que é o número, e um numeral literal, que é a variável, também conhecido como parte literal. Então, cada termo algébrico tem o coeficiente, que é o número, e a parte literal. Quando o termo não possui a parte literal, ele só vai ter o coeficiente. Entre o coeficiente e a parte literal, há a operação de multiplicação, cujo sinal vamos usar um pontinho, que é a multiplicação. Não precisa ser registrado, não precisa ser colocado. Então, entre um número e uma letra e outra letra, sempre que não tiver sinal nenhum, é multiplicação. Tá aqui um resuminho do que eu falei. Lembrando que a parte literal sempre tem um coeficiente. Se não aparecer número nenhum, automaticamente é 1. Que não muda nada. Vamos lá. Considere o hexágono composto por dois retângulos. Hexágono, figura que tenha 6 lados. Esse hexágono tem dois retângulos e um quadrado, conforme as dimensões indicadas. Então está aqui. Dois retângulos e um quadrado no meio. E é uma figura que tem 6 lados, por isso é um hexágono. Dadas as dimensões, está aqui. O que ele pede? Escreva a expressão reduzida que representa o perímetro desse hexágono. Perímetro é a soma dos lados. Se esse lado é 1, o lado paralelo a ele também é 1. Está aqui. Mesma medida. Se o lado é x, o lado paralelo a ele também é x. Como ele é um quadrado, se esse lado é x, esse lado perpendicular a ele também é x. Está aqui, já que é um quadrado. Nota que ele falou que é dois retângulos e um quadrado. Se esse lado é 2, paralelo a ele também é 2, mesma medida. Se esse lado é x, paralelo a ele também é x. Aqui. Nota que agora eu tenho todas as dimensões de quase todos os lados. Notem, se esse lado é 3, o paralelo a ele também é 3. Está aqui. Quer descobrir qual é a medida desse lado azul? Note, para descobrir esse lado azul, eu tenho que pegar todo o lado vermelho, que é 3, menos o vermelhinho, o pedacinho ali, que é x. Então, esse lado vai ser o quê? 3 menos o x. Vamos lá, o lado azul é tudo 3 menos o x, que é um pedaço já conhecido. Agora sim, eu tenho todos os lados desse polígono conhecido. Quem é o perímetro? Isso aqui está pedindo o perímetro. Então, o perímetro é igual. Soma de todos os lados. 3 mais 1 mais o x mais o 2 mais outro x, contornando o perímetro, mais outro 2 mais o x. Olha, tome cuidado. Mais o 3 menos o x, está aqui. E o último, mais 1. Expressão reduzida. Dá para somar os termos semelhantes. Então tem aqui mais x menos x, posso cortar. Somando os números, olha lá, 1, 3 mais 1 mais 2, vou ter 12. Somando só os x, eu vou ter o quê? 2x. Então a expressão 12 mais 2x é a expressão reduzida que representa o perímetro desse hexágono.
Ele pergunta, quantos termos possui essa expressão? Dê o coeficiente à parte literal de cada termo. Então está aqui. Para separar os termos, o sinal que eu uso é de adição ou subtração. Então, sempre quando aparece adição ou subtração, eu estou separando os termos. Então, tem aqui dois termos. O termo 12 e o termo 2x. O sinal de adição separa os dois. Então, essa expressão tem dois termos. Quem é o coeficiente e a parte literal do primeiro termo? O coeficiente é 12. A parte literal não tem letra, não tem variável. Então, ela não tem parte literal. Do segundo termo, quem é o coeficiente? O coeficiente é o número, é o 2. Quem é a parte literal? Qual a letra lá dessa parte literal? É o x. Então, notem que na expressão que determina o perímetro, eu tenho dois coeficientes, o 12 e o 2. E a parte literal é o x. Lembrando que o x é a parte literal do coeficiente 2. Escreva a expressão que representa a área desse hexágono. Então, a área total da figura inteira, do hexágono inteiro, é igual. Eu tenho aqui um retângulo. A área do retângulo, lado vezes lado. Então, seria 3 vezes 1. Mais. Aqui eu tenho um quadrado. A área do quadrado é lado x vezes o outro lado x. Mais. E por fim eu tenho um outro retângulo. Que a área é lado 2 vezes o outro lado x. Então vamos falar que a área total é o quê? 3 vezes 1, 3. X vezes x, x ao quadrado. 2 vezes x, 2x. Só vou colocar em ordem de grandezas de potência. Então, a maior potência primeiro, x ao quadrado, mais 2x, mais 3. Está aqui a expressão que determina a área do hexágono composto por dois retângulos e um quadrado. Perguntas. Quantos termos possui essa expressão? E dê o coeficiente à parte literal de cada termo. Vamos lá. Lembrando que o sinal de adição e subtração separa os termos. Então, tem aqui x ao quadrado o termo, 2x o segundo termo e o 3 o terceiro termo. Então, tem três termos. Que é o coeficiente e parte literal de cada termo? O primeiro termo, x ao quadrado. Quando eu não tenho nenhum número antes da letra, automaticamente é 1. Porque uma vezes qualquer coisa não muda o valor. Então, o coeficiente do primeiro termo é 1. A parte literal, x ao quadrado. O expoente pertence à parte literal. Então, x ao quadrado é a parte literal do primeiro termo. Segundo termo, coeficiente. Quem acompanha a letra? É o 2. É o coeficiente. E a parte literal é o x. O terceiro termo, o coeficiente é o 3. A parte literal não tem, ele é só o coeficiente. Muito obrigado e até a próxima aula.